Da sua ex-companheira? Ah, é isso? É isso? Da sua ex-companheira, violência doméstica da sua parte. Relembrar é viver, e eu acho que nada melhor do que a gente pegar desde o começo o que fez chegar até o momento que está hoje o Glauber Braga prestes a perder o seu mandato. Eu já quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal. Esse vídeo vai ser curto, mas eu quero mostrar para você o passo a passo do que aconteceu com o Glauber Braga até o momento em que ele está próximo de perder o seu mandato. Então, não esqueça, se inscreve no canal, já deixa seu comentário aqui o que você acha sobre esse caso e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Vamos começar lá do dia que ele cometeu a agressão contra Gabriel Costenaro na Câmara. Violência doméstica. Você não vai ter violência doméstica. Você não leu o processo. Seus seguidores não sabiam que você tem uma violência doméstica? O processo que eu ganhei por difamação. Eles não sabiam? O processo que eu ganhei por difamação. Violência doméstica. Você é burro. E a sua mamãe? E a sua mamãe? A minha mamãe é uma mulher honrada. É uma mulher honrada. Uma mulher honrada. Sabe por quê? Uma mulher honrada que não tem como se defender, mas eu tô aqui pra fazer a defesa. Você já percebe que ele começa a empurrar, ele já começa a perder um pouco a linha quando ele fala da mãe do Glauber, né? Lógico que isso, qualquer pessoa se destabilizaria, mas um cara que tá discutindo com a outra pessoa não pode perder a mão a ponto, né? Ainda mais sendo deputado, a ponto de cometer uma agressão. Eu tô aqui pra fazer a defesa, viu, bonitão? Eu tô aqui pra fazer a defesa. É fraco, tu vai viver muito aqui, tá? Vou te ver muito. Então vamos começar. Você é fraco, Vamos começar. pessoas pra bater no Vai na vida não, meu natural aqui pessoalmente. Cara, você percebe que ele perde a linha com um moleque. Se você olhar o Gabriel é um moleque. O Gabriel simplesmente está fazendo, cara, fazendo uma discussão pequena se tornar algo muito grande. Porque ele foi, o Glauber falou, né, da namorada, ex-namorada que entrou com processo contra o Gabriel se defendeu e dentro da sua defesa ele usou uma tática de agressão também, então ele se defendeu, ao mesmo tempo ele contra-atacou, né, dando uma informação sobre a mãe do Glauber, o Glauber perdeu a linha. O MBL, esse sujeito ameaçou a mãe de um militante nosso e tem anotação por violência doméstica. Então, vai na vida não, meu deputado! Aqui ele já dá o primeiro chute, né? Então você percebe que realmente houve uma agressão. Primeiro que só de empurrar, tirar da forma como que ele tá tirando já seria, né, considerado uma agressão, mas esse chute já, aí realmente ele passa o nível, né? E, cara, de verdade, era o que o Gabriel queria, vamos ser bem sinceros, e faz parte da política isso também, cara. Tirar outra pessoa do sério, isso faz parte de um debate, de uma discussão, normal. Olha isso, Marcelo! Deputado federal! Deputado federal! Que isso, deputado? E amanhã tá defendendo os pontos dos aplicativos. É um bundão mesmo, hein? Deputado, deixa assim. Você percebe que as pessoas que estão com ele também ficam inflando essa situação, né? Ficam o tempo todo, ele é um bundão, ele é isso, ele é aquilo. Pra quê? Pra colocar mais lenha na fogueira. Isso acaba fazendo com que o Glauber, além de ter já a sua irritação pelas coisas que o Gabriel falou, ainda seja estimulado a querer fazer mais, a agredir mais, a tirar o cara à força, etc. Então, realmente, eu acho que contra essas imagens é incontestável a agressão. Que mané pra lá, deputado? Calma, para com isso! Vem cá! Isso não vai... Vem cá! Você não quer isso, porote! Mas agora vai ter isso! Vai sair do... E é isso, você observa que o Gabriel, ele tá querendo fazer tanto que realmente esse clima de causa aconteça, que ele tá voltando. Ele foi chutado pra fora e ele está voltando, né? Realmente, ele conseguiu o que ele queria. Agora corta para um pouco mais para frente, depois que esse caso já, né, nesse momento aqui o Costenaro ele está indo lá como uma testemunha de algo que aconteceu com ele, né? Ele está indo lá para relatar os fatos. E a Sâmia faz essa pergunta.
Conhece, já fez parte de um grupo de WhatsApp chamado Aniversário do Vida? Já? Se aparecerem prints aqui, forem protocolados nesse conselho de ética, o senhor vai alegar que eles são fraudados? Que são mentira? Ou o senhor confirma que podem existir prints Não sei. desse grupo? Não sei. O senhor nega que tenha nesse grupo de WhatsApp dito a seguinte frase para sua ex-namorada: você é uma vagabunda traidora que parece uma cadela no cio, que sai transando por favores e com o primeiro verme que aparece. Não lembro. Tá, vamos só entender o que aconteceu aqui. A Sâmia, ela tá fazendo um ataque ao rapaz que foi atacado. É como se um crime justificasse o outro, né? Não vou entrar no detalhe se o Gabriel cometeu ou não o crime, se realmente ele falou isso ou não falou pra ex-namorada dele. Mas o fato é que ela tá tentando criar uma cortina de fumaça pra livrar a pele do Glauber. Isso é claro, né? O senhor se lembra que foi aberto um boletim de ocorrência sobre esse mesmo fato contra o senhor? Eu não sabia da existência desse boletim de O ocorrência. senhor mencionou esse boletim de ocorrência no dia de hoje. O senhor não sabia Eu não que sa- existia esse boletim de ocorrência? Responda o que eu Posso estou te responder, perguntando. deputado? Eu não sabia desse boletim de ocorrência até o Partido Novo me avisar isso Então, quando eu fui candidato a deputado. É que o senhor acabou de dizer que não se lembra dessa Não. frase no grupo. Porque esse Mas o processo senhor não se foi- lembra porque de esse que processo existe um não boletim de aconteceu. ocorrência? Esse processo não foi para frente, esse processo não aconteceu. Sobre o que foi esse pedido desse boletim de ocorrência? Eu não senhor sei, eu não Gabriel sabia da existência Costenaro? desse O senhor boletim. nunca teve acesso a esse boletim de ocorrência? Na época, quando isso aconteceu. E hoje não. o senhor já teve acesso a esse boletim de ocorrência? Não, o senhor é acusador do cheguei a quê ler, nesse cheguei a boletim ler. de ocorrência? Eu sei que o processo... Pois eu lhe digo, senhor Gabriel Costenaro, o senhor é acusado de difamação por um simples motivo, senhor presidente. Crimes contra a honra são definidos como crimes de difamação. E crimes contra a honra, crimes de difamação, são caracterizados como uma forma de violência contra a mulher. Assim como uma ofensa a uma mulher, com agravante, se for uma mulher idosa, senhor presidente, senhor relator. Você chamar... Agora sim, ela tá tentando justificar um caso que aconteceu especificamente num grupo de WhatsApp, pelo que eu entendi, com o caso que aconteceu com o Glauber, que são coisas distintas, né? Ele estava sendo atacado naquele momento, usando esse caso da ex, né? O Glauber estava falando sobre o caso da ex do Costenaro, e o Costenaro retrucou falando da mãe dele, e aí o clima calorou e ele acabou sendo tirado por pontapé. Então, a Sâmia tentando defender o Glauber a qualquer custo, isso fica nítido. E por que eu digo isso? Porque você percebe que o modus operandi da esquerda ele é muito diferente do que as coisas que acontecem com a direita, no caso. Nesse caso em específico, por que a esquerda não se comporta como se fosse uma pessoa de direita? E separa a pessoa do que aconteceu, né? Porque eu percebo que quando é para defender os deles, né, quando é para defender quem defende a esquerda, eles vão com unhas e dentes e defendem de fato. Agora, quando é uma pessoa opositora fazendo a mesma coisa, cometendo o mesmo crime, ou a quebra de decoro, que no caso aconteceu, eles vão e rechaçam a pessoa, usam toda a sua máquina de influência para poder cancelar essas pessoas e fazer com que essas pessoas percam o mandato e sejam cassados, assim como aconteceu em algumas vezes. Agora o Glauber Braga fica por diversas vezes dizendo que a perca do mandato dele não é necessariamente por causa do que aconteceu, né, com daquele momento, daquela quebra de decoro. Não foi aquilo que justifica, né, ele perder ou não perder o mandato, e sim as coisas que vêm acontecendo no off ali, né? Então, um apoio aqui, um apoio ali, por causa das emendas que foram destinadas e foram do orçamento secreto. Então, realmente, algumas denúncias podem fazer com que outras pessoas se irritem e, de fato, faça com que um processo que estava parado comece a andar de novo. Agora, se houve ou não houve, o vídeo tá aí, né? Aconteceu. Ele realmente fez algo que não podia fazer. É o suficiente? Não é? Né? Até que ponto isso normalmente passaria por uma pessoa de esquerda? Cara, não. Sendo bem sincero, isso daí é encobertado, é passado para vários planos 90% das vezes. Mas quando você irrita pessoas grandes, pessoas fortes dentro da política, você tem sim seu mandato cassado. E vale lembrar que isso aconteceu já aconteceu na época dos áudios do Arthur Duval. O Mamãe Falei falou merda
e foi caçado por áudios num grupo privado. Então você observa que realmente essas coisas acontecem. Caçam a pessoa, não caçam o que foi falado, o que foi dito ou o que foi cometido no caso. Porque teve o caso emblemático da Isa Pena sendo apalpada, né, pelo deputado Fernando Cury, e, cara, esse processo morreu. Por que que um caso desse que foi, cara, gravado ali, teve sim esse apelo emocional da coisa, do visual que você viu ali, que de fato aconteceu, e por que que um caso desse que realmente aconteceu algo não vai pra frente? Porque não tinha interesse político nisso. Então, encobertar, criar cortina de fumaça para que alguém se livre quando algo não tem interesse político é muito fácil. Agora, quando tem interesse político de tirar alguém, aí a brincadeira fica bem diferente. Mas agora, dando minha opinião, se isso vai para frente ou não, se ele vai ser caçado ou não. Entenda que quando você mexe com interesses políticos de pessoas grandes, como Arthur Lira, que era o presidente da Câmara em 2024, cara, de fato, isso é problemático, isso é complicado e isso pode sim levar você a perder o seu mandato, que é algo que eu acredito que vai acontecer sim com o Glauber, tá? Então, o Glauber sendo caçado vai aquietar esse assunto. Outras pessoas também vão ser caçadas por coisas muito pequenas, que não estou dizendo que essa é pequena, mas por coisas pequenas vão ser caçados e coisas grandes vão ser encobertadas porque não faz sentido, não está no jogo do interesse político deles. Então, é legal entender que as pessoas são caçadas pelo que elas são e não pelo que elas fazem ou dizem por aí. Esse vídeo é curto, eu espero que você tenha gostado, é só para mostrar um pouco numa linha, né, cronológica aí alguns fatos que aconteceram sobre o caso Glauber Braga, e eu acredito que ele sim vai perder o mandato, e de verdade eu acho que tem indício, né, se você olhar simplesmente pelos fatos que aconteceram, ele tem sim uma grande justificativa para perder o seu mandato. Eu só acredito que outros casos também deveriam acontecer. Pessoas que cometem esse tipo de quebra de decoro deviam também ser caçadas, né, para ser algo justo, ou que esse cara também não fosse. Então eu acho só que tem que ter uma linha linear de pensamento e não só punir as pessoas que são contra você ou beneficiar as pessoas que são a favor de você. O caso do Arthur e o caso do Glauber, eles são casos extremamente diferentes, mas eu quero ressaltar uma coisa. No caso do Arthur, ele não cometeu um crime. Ele não cometeu um crime e foi caçado mesmo assim. Então isso mostra como que quando tem interesse político você é caçado e não tem o que fazer. Já no caso do Glauber, ele também pode estar sendo caçado de fato por perseguição política, pode sim. Mas no caso dele em específico tem quebra de decoro e ele sim chutou, como no vídeo mostrou, chutou o Gabriel Cossenaro e agrediu ele. Então isso é claro, é uma coisa que de fato aconteceu. Então entenda, as coisas são diferentes, mas talvez a moção, aquele intuito de tirar a pessoa, aquele movimento político querendo tirar essas duas figuras, podem sim ser perseguição, nos dois casos. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o alerta para os próximos vídeos.